E salve, salve, gente boa, seja bem-vindo, muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós vamos falar a respeito do seguinte: a glória que Deus deu a Cristo. Vem comigo até o final, não sai daí, vamos junto? Só não deixe de se inscrever no canal, é rápido e fácil, você vai clicar no botão aí me inscrever, inscrever-me, né? E pronto, já vai estar inscrito. Aproveita e clica no sininho. Clicando no sininho, você é notificado, isso te traz uma lembrança. Como ajuda aqui? Essas notificações ajudam bastante. Só você saber selecionar, você não vai clicar na notificação em qualquer canal, mas naqueles que você sabe que vão te instruir, vão te ajudar, você já clica ali então e marca para poder ser ajudado. E por falar em ajuda, eu peço sua ajuda aí com relação ao nosso canal. Queremos alcançar mais vidas, levar a palavra de Deus para mais pessoas. Queremos que a palavra de Deus alcance mais e mais corações e que esse vídeo sirva e seja útil para muita gente. Afinal de contas, estamos carecendo de aprender da palavra, de vídeos que nos levem, nos façam pensar, né? A ideia desse vídeo aqui é ajudar, auxiliar, fazer a pessoa pensar naquilo que o texto bíblico traz e aprender, entender princípios bíblicos, norte, que a Bíblia tenta nos direcionar para a gente caminhar conforme o Senhor deseja. Como você pode fazer isso? Pode fazer isso de várias maneiras. Uma das maneiras é curtindo, comentando, compartilhando. É bem rápido, você vai clicar aí, curtindo e comentando, o próprio YouTube já mostra para mais pessoas, e compartilhando você faz chegar esse vídeo onde nem eu nem o YouTube conseguiríamos alcançar. Outra forma também é clicando em um dos links que estão aqui na descrição e adquirindo um dos nossos livros. Temos aí 2 livros, o mais antigo, que é o Quem Se Importa com Deus, uma meditação a respeito daquele momento de Jesus no Getsemane, para que a gente faça uma reflexão: será que eu realmente me importo no meu dia a dia, na minha prática, nas minhas condutas, nos meus pensamentos, na minha forma de obediência a Deus? Será que eu realmente me importo? Uma reflexão que aí no final você então tira as suas conclusões. O outro livro, que é o mais novo, que é o Perca Peso Tirando a Trave do Olho. Num mundo em que a gente vive de tanta preocupação em cuidado com o corpo, não podemos nos esquecer de cuidar com a alma. Nada contra cuidar do corpo, aliás, é fundamental. O pastor Luciano Subirá fala bastante sobre isso ultimamente, né? É muito importante cuidar do corpo, não deixe de cuidar do corpo. Só não esqueça e não substitua e acha que cuidar do corpo significa abrir mão de cuidar da alma. Então, muito cuidado, e esse livro vai auxiliar bastante nesse sentido. Meu muito obrigado a você que já adquiriu, a você que com certeza vai compartilhar ou esse vídeo ou um link dos livros. Eu já te agradeço aí de antemão, tá? Muito obrigado. Vamos lá ao texto desse vídeo, Hebreus capítulo 5, e os versículos são 5 e 6. Hebreus 5, versículos 5 e 6 diz assim: assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus Cristo, a Bíblia fala, nós já vimos aqui, que ele se humilhou, que ele se esvaziou. Agora a glória, ela é dada por Deus. A glorificação, ela vem de Deus. Ele como homem, e a gente vai falar um pouco a respeito disso, que o próprio autor ele faz distinção, ora ele menciona como Jesus, ora ele menciona como Cristo. Isso tem um objetivo, ele não faz isso por acaso, ou porque se esqueceu. E agora eu me esqueci, caramba, chamei de Cristo, era Jesus. Puxa, chamei de Jesus, era Cristo. Não é isso. Tudo tem um objetivo. Ele está falando com pessoas e ele quer passar uma mensagem para os seus leitores das suas cartas. Ora, então ele chama de Jesus, ora de Cristo. Cada momento com um objetivo, com uma finalidade. Agora, a glória vem de Deus. É Deus quem glorifica, é Deus quem derrama da glória dele, seja sobre Cristo, sobre Jesus, seja sobre as nossas vidas, que nós não temos glória própria. A glória que a gente pode adquirir, que a gente vem de Deus. Nós somos como um planeta que não tem luz própria, que precisamos brilhar e refletir a luz de Cristo. Não se esquecendo que Lúcifer também era um ser de luz. Então a gente precisa saber distinguir qual é a luz que a gente quer que brilhe. Porque a luz de Lúcifer ela é passageira e ela acaba se tornando em trevas, e o final é a morte, tristeza, dor. O final são as trevas, o final é alimentando um sistema de trevas. Então vamos lá para esse texto, em primeiro lugar, falando a respeito dessa questão do Cristo, que ele fala: assim também Cristo a si mesmo se humilhou. Vamos dar uma olhada em Hebreus capítulo 3, versículos de 1 a 6. Hebreus 3, de 1 a 6.
Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Repare que só aqui nesse texto a gente já tem vídeos aí explicando esses textos. Se você voltar aí ou se inscrever aí na playlist, você vai poder voltar e assistir os vídeos que a gente explica esse trecho de 1 a 6, são mais de um vídeo. Mas repare que nesse trecho, a gente lendo direto, ele chama de Jesus, ele chama de Cristo. Jesus aqui é porque ele estava comparando a Moisés. Então era o homem Jesus. Quando ele fala Jesus, ele está se voltando para a figura humana, para o Jesus homem, para o Jesus que viveu na terra, para todos esses aspectos relacionados ao homem Jesus. Quando ele fala do Cristo, ele já fala do ser completo do homem e de Deus, daquele como enviado, que a palavra Cristo significa aquele que foi enviado, significa o Messias. Ele estava falando para pessoas que eram judeus e que outrora, na sua vida, no seu passado, estavam esperando o Messias. Ele chama de Cristo, apontando que aquele Jesus humano, aquele Jesus que eles conheceram, que certamente eles ouviram falar, que certamente muitas pessoas comentavam a respeito dele, era o Cristo, o enviado de Deus, o Messias. Um outro texto que também a gente já tem vídeo aí é Hebreus 4,14. Vamos dar uma olhada em Hebreus 4,14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Tanto lá em Hebreus 3 quanto aqui em Hebreus 4, que a gente também já tem um vídeo aí, só se você quiser saber mais detalhes, assista o vídeo correspondente a Hebreus 4,14. Se você reparar, ele está falando do sumo sacerdote. A figura do sumo sacerdote era a figura humana, é a figura do homem, ou seja, enquanto homem, Jesus fez toda aquela oferta, todo o sacrifício pelo pecado ainda como figura humana, mostrando todo o sacrifício, toda a dor, todo o peso que o Jesus humano então tinha. Então repare que o autor faz essa ênfase sobre a missão de Jesus, citando o nome de Jesus, referindo-se ao aspecto humano, ao aspecto terreno. E Cristo é o ungido, referindo-se então à sua missão. Quando você vê o autor aos Hebreus falar do Jesus, é porque ele está trazendo aspectos humanos, de sentimentos, de questões relacionadas ao humano, ao homem Jesus. Quando ele fala de Cristo, é porque ele já está dentro do contexto falando da missão, falando do propósito do Jesus, porque Cristo não era o nome dele. Muitas pessoas pensam que Jesus foi batizado e registrado em cartório como Jesus Cristo. Não, o nome dele era somente Jesus. Cristo foi a identificação de que ele era o Messias, ele era o filho de Davi prometido, ele era aquele de quem os judeus tanto esperavam. Então ele era aquele de quem a Bíblia sempre falou que um dia viria, ou seja, ele era o Cristo, o Messias, o enviado, o esperado, o aguardado pelo povo de Israel e pelos judeus, que a diferença é que de Israel é quem nasce, a nação de Israel, e judeu é o da religião. A gente precisa entender isso. Voltando lá para Hebreus capítulo 5, versículos 5 e 6, assim também Cristo a si mesmo não se glorificou. A gente viu isso no versículo 4 a respeito do sacerdote, né? Que não é uma coisa que a pessoa manda currículo, quero trabalhar de sacerdote, ela manda currículo e vai trabalhar de sacerdote. Não é assim. E por que não é assim? Porque isso tiraria o mérito de Deus e desvincularia a obra salvífica, porque faz de Jesus apenas um mártir. Um mártir é aquele que vai lá e se oferece. Não, eu quero. Jesus não foi um mártir. Jesus foi alguém que foi um sumo sacerdote, que foi o cordeiro, que se sacrificou, se esvaziou e se humilhou. Como homem, ele se humilhou e se esvaziou de todo o poder divino dele para se sacrificar. Naquele momento do sacrifício, ele foi 100% homem se sacrificando, morrendo. Porém, por causa dessa obra, da sua piedade, como a gente viu lá no versículo 4,
e Deus o exaltou de sobremaneira. A Bíblia fala sobre isso. Deus o exaltou sobremaneira, dando a ele o nome que está acima de todo nome. Esse vínculo dessa obra salvífica só acontece porque essa glória veio de Deus e essa escolha veio de Deus. A salvação ela vem exatamente porque faz parte de um plano divino. Quando a gente entende que a glória não vem dele, do Jesus homem, mas do Jesus Deus, mas de Deus concedendo a ele, a gente entende que Deus fez isso, o exaltou, porque essa era a promessa lá em Gênesis capítulo 3. É por isso que a gente não pode abandonar o Antigo Testamento e achar que o Antigo Testamento não vale de mais nada. Porque se a gente não entende que lá o capítulo 3 de Gênesis há uma manifestação da graça de Deus ali, em Gênesis capítulo 3, há uma manifestação em dois momentos, pelo menos, distintos ali. Tanto quanto no momento em que Deus faz o sacrifício do animal para cobrir a vergonha de Adão e Eva, que estavam, se você for ler o texto, eles estavam cobertos de folhas, de vegetal. E Deus então faz o sacrifício para cobri-los de animal, dizendo que é pelo sangue que eu não manifesto a minha ira e eu manifesto a minha misericórdia e a minha graça. O favor que eu vou fazer para vocês só é alcançado através de um sacrifício que foi feito. Então foi preciso um animal morrer para cobrir a vergonha do homem. Aquela é a origem do sacrifício e essa é a primeira manifestação da graça de Deus. E a segunda manifestação da graça de Deus é que Deus então destitui o homem dali do paraíso e faz a promessa que do descendente da mulher viria aquele que iria fazer a vitória final. Se você tem alguma dúvida com relação a essa obra de Deus, por que fez isso, aí quando terminar esse vídeo vai ter um link que é de um vídeo intitulado, é uma esquetezinha, uma peça pequena que vai ilustrar para você entender isso, e essa peça se chama Quanto Vale a Alma. Dura 25 minutos ou menos de 25 minutos para você assistir. Foi uma peça feita pelo meu filho aí que eu recomendo para você entender por que Deus precisou tirar Adão e Eva ali do jardim e fazer aquela promessa de que dele mesmo, de um outro homem, de um segundo Adão, viria a salvação. E o homem seria resgatado para aquele aspecto original, que é isso que a gente crê na salvação em Cristo Jesus. Então a gente precisa entender que a salvação vem exatamente porque faz parte de um plano que começou em Gênesis 3. Vem atravessando gerações. Esse vínculo ele é fundamental por essa obra de Jesus lá em Gênesis 3. Porque alguns poderiam dizer, sofreu porque quis, ele que escolheu. Não foi bem assim, tudo fez parte de um plano, por isso lá no Getsemane, constante aí do livro que a gente tem, que é o Quem Se Importa com Deus, que a gente detalha aqueles momentos ali do Getsemane de Jesus, é por isso que Jesus faz aquela oração, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Seguindo, quando fala que tu és o meu filho, a gente tem aí, eu recomendo você assistir o vídeo correspondente a Hebreus 1:5. Então, assim que terminar, se você quiser saber mais sobre essa parte, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, tem aí o vídeo correspondente a Hebreus 1:5, Hebreus 1:6, Hebreus 1:7, onde a gente vai falando a respeito disso. Recomendo você voltar lá e assistir o vídeo. Aí o texto vai continuar dizendo, para sempre, ou seja, após ele não precisamos de outro Cristo, é a glória de Deus pela sua obra. Esse para sempre indicando que Jesus Cristo era todo o projeto final do sacerdócio, do cordeiro, do sacrifício, tudo apontava para Cristo e termina em Cristo, e depois de Cristo não existe mais nenhum ser substituto, não existe mais purgatório, não existe mais necessidade da reencarnação. É por isso que a gente precisa entender, ou você acredita na reencarnação, ou você acredita na obra de Cristo. As duas coisas ao mesmo tempo é impossível. Porque ou você acredita que essa obra de Cristo como cordeiro, como sacrifício, como toda aquela obra do sumo sacerdote, como a graça que aplaca a ira de Deus, ela te salva e te conduz para o céu, e você não precisa de outro momento, você não precisa de outra vida, você não precisa de um purgatório, você não precisa de mais nada para fazer você se tornar puro e entrar no céu, ou você acredita que você precisa de um purgatório, que você precisa vir para outra vida, que você precisa de várias vidas para se purificar.
As duas coisas ao mesmo tempo, elas são incompatíveis. Não tem como, elas são o que a gente chama de excludentes entre si. Porque ou você segue uma linha ou você segue a outra. As duas coisas ao mesmo tempo, elas são opostas entre si, elas se anulam, uma coisa anula a outra. Então não tem como um cristão acreditar em reencarnação ou em purgatório, porque a obra de Cristo ela foi para sempre, de uma vez por todas, e ela é capaz, suficiente, como a gente viu aqui nos vídeos passados, quando a gente falou do capaz, ela é suficiente e ela é final para conduzir o homem à salvação e fazer o homem entrar no Santo dos Santos, entrar no céu, entrar na presença de Deus. Todo o tabernáculo apontava para o momento em que a gente vai entrar no descanso eterno, descanso de Deus, por causa de Cristo, não por causa do purgatório e não por causa de outras vidas que foram sendo tiradas. Eu estou colocando isso, nada contra quem acredita, mas se você quer ser cristão, você precisa abrir mão desses entendimentos e entender a obra de Cristo na tua vida. E por fim, querido, quando a gente fala aí de Melquisedeque, a gente precisa dar uma olhada lá para Gênesis 14, do 18 ao 20. Então vamos ler Gênesis 14, do 18 ao 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Agora vamos dar uma lida lá em Salmo número 110. No Salmo 110, Davi não menciona Arão ali, ele vai falar de Melquisedeque. Vamos ver Salmo 110? Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: Domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Olha a menção aí lá de Hebreus 5, 5 e 6. Segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Por que há a menção aqui de Melquisedeque e não de Arão? Por causa da figura do rei. Melquisedeque tem essa figura do rei. Quando a gente leu lá em Gênesis, capítulo 14, do 18 ao 20, a gente vai observar que lá em Gênesis foi a primeira menção em toda a Bíblia da expressão sacerdote. Em Gênesis foi a primeira vez que essa expressão sacerdote ela é mencionada no mundo bíblico. Só que era muito comum naquele mundo bíblico, no mundo antigo, o sacerdote ser também o rei da nação. Só que o que chama muito a atenção, que vai trazer para nós uma identificação, que a Bíblia poderia mencionar vários outros sacerdotes, mas o que vai chamar a atenção de Melquisedeque são duas coisas. Primeiro, é que está dentro do contexto de Abrão, ou seja, anterior a Moisés e anterior à lei. E segundo, que o próprio texto bíblico vai dizer que ele era do Deus Altíssimo, ou em hebraico, El Elyon. Quando fala do El Elyon, e se você observar o versículo 22, vamos lá para Gênesis 14, versículo 22. Mas Abrão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. Ou seja, Abraão a partir dali começa a chamar também o Deus dele de Deus Altíssimo, que ele não tinha mencionado antes, mas ele passa a chamar de El Elyon, entendendo o El Elyon de Melquisedeque e havendo uma identificação como os dois servindo ao mesmo Deus. Isso é muito interessante. Tem alguns escritores, alguns teólogos que chegam a mencionar que Melquisedeque não era uma figura 100% humana também, que talvez alguns até podem pensar que seja uma teofania, né? Seja ali uma expressão, a manifestação do próprio Jesus Cristo lá no Antigo Testamento, mas o fato é que o princípio colocado aqui em Gênesis capítulo 14 é dessa figura do rei sacerdote, que vai governar para sempre, que vai agir para sempre, que é a figura que Davi vai tirar lá no Salmo 110 e que é do mesmo Deus. Hebreus vai dizer que Jesus, ele, como Cristo,
ele vai governar como rei sacerdote na linhagem de Melquisedeque e não na linhagem de Arão. Ou seja, quando Deus constitui lá na frente, quase 500 anos depois desse episódio aqui de Gênesis 14, Deus começa a constituir ali a figura do sacerdote que escolhe Arão para a figura do sacerdote. Arão já começava uma linhagem que já tinha sido iniciado lá por Melquisedeque, e através de Arão, aquele princípio sacerdotal entra então na vida do povo de Israel. Mas Jesus ele vai mostrar que a vida dele ele é eterna, ele é anterior à lei, e a graça ela passa pela lei, mas ela nasce antes da lei, porque ela nasce lá em Gênesis, capítulo 3. A graça inicia, ela entra, não é que ela nasce, né? Ela já existia, óbvio que ela faz parte do caráter de Deus. Mas ela entra na vida humana, ela entra na história humana em Gênesis 3 e ela vai até o momento em que Jesus voltar, ou o momento na nossa vida, né, que a gente chegar até diante do Senhor. Mas no céu a gente já não vai mais precisar da graça, porque a gente entende que no céu não vai haver mais pecado, então não vai haver mais a necessidade da graça de Deus e nem da fé, porque nós já estaremos vendo o Senhor. Isso é muito importante a gente entender. Sobre Melquisedeque, não pense que eu falei pouca coisa, poderia ter falado mais, porque o capítulo 7 é quase todo dedicado a essa figura do homem Melquisedeque. Então nós vamos falar bastante ainda sobre Melquisedeque lá na frente. Tá bom, gente boa? Então, Melquisedeque, para a gente finalizar, não era um sacerdote qualquer, era um sacerdote do Deus Altíssimo. É por isso que Abrão se identifica com Melquisedeque e cria uma confiança em Melquisedeque a ponto de entregar o dízimo. Porque ele entrega o dízimo não para uma pessoa, ele entrega o dízimo para o Deus Altíssimo. Quando você entende que a questão do dízimo não é relacionado a quem está recebendo, mas quem está entregando, então você está começando a entender o princípio bíblico. O dízimo não é uma questão da lei, o dízimo é uma disciplina, ele nasce na gratidão. Abraão, ao entregar o dízimo ali, ele nasce na gratidão e na confiança no Deus Altíssimo. Esse é o primeiro pilar que nos justifica e nos impulsiona e motiva a entregar o dízimo. É lógico que com o dinheiro arrecadado do dízimo se faz a obra, se levanta a obra do Senhor e se mantém. Se a palavra de Deus está chegando para nós até hoje, é porque em toda a história da humanidade homens entregaram o dízimo e fortaleceram instituições que tinham como missão propagar o Evangelho e levar o Evangelho. Se ninguém tivesse contribuído e essas instituições tivessem acabado na história, talvez hoje a gente não estaria falando de Jesus. Mas é óbvio que isso nunca vai acontecer, só vai acontecer na volta de Jesus ou no arrebatamento da igreja. Naquele momento entre o arrebatamento e a volta, exatamente, aí sim não vai haver mais igreja, ninguém mais vai falar de igreja, não vai haver mais instituição, não vai ter mais ninguém para receber dízimo, não vai ter onde entregar dízimo, não vai ter como ser fiel. Então aqueles momentos ali serão os momentos finais da humanidade, e ali sim já não precisar. Mas até o arrebatamento, isso Deus ainda vai permanecer e vai levantar homens e mulheres fiéis para propagar o reino e para levantar e levar a palavra de Deus. Tá bom, gente boa? Que Deus, até o próximo vídeo aí. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.